versículo 23, que diz: E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Eu vou repetir isso aqui novamente. Apresentou-se-lhe um grande banquete, comeram, beberam, e o despediu e foram para o seu senhor. E não entrou mais tropas de Ciro na terra de Israel. Lendo essa palavra na minha casa, eu fui confrontado pelo Espírito Santo, a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus se revela ao seu povo, de maneira tão maravilhosa e tão bonita. Naquela época tinha uma briga entre dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel. Porém, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria planejava no seu secreto uma emboscada contra o rei e a tropa do rei de Israel. A Bíblia vai dizer que um certo dia Eliseu, Deus fala com Eliseu e fala para ele os planos do rei da Síria. O que o rei da Síria está planejando contra o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que Eliseu chega até o rei de Israel e vai lhe dizer: não desça a tal lugar, porque lá está a tropa do Sírio lhe esperando. A história vai dizer que o rei de Israel, ele, ouvindo aquele conselho, mesmo ele ouvindo o profeta falar, ele vai verificar. A Bíblia vai dizer que não só por uma, mas duas vezes o povo de Israel foram livrados da mão dos sírios. O rei de Sírios fica muito perturbado com isso, porque ele estava num canto tão secreto na câmara dele, de dormir, e ele se perturba. A Bíblia vai dizer que ele fica perturbado, e ele reúne os seus homens de confiança e pergunta: há alguém do meio de vós que é pelo rei de Israel? Porque tudo que eu planejei, tudo que eu escrevi, tudo que eu disse, o mapa que eu desenhei, tudo que eu queria, por que não foi executado? Como é que chegou até a boca do rei de Israel? E alguém que estava naquela reunião disse: Senhor, o profeta Eliseu, tudo que o Senhor fala aqui, ele revela para o rei de Israel. A história vai dizer que o rei de Sírio se perturba com isso, e manda uma tropa, cavalos, carros, e buscar Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu está numa terra chamada Dotã. E quando eu leio essa palavra Dotã, me traz a memória ao respeito de José. Quando seu pai Jacó pede para ele ir atrás dos seus irmãos em busca de resposta, a Bíblia diz que ele vai para Siquém. Quando chega em Siquém, não encontra seus irmãos, ele sai perdido no meio do campo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, se eu não me falha a memória, parece que é 37:17, que há um varão e pergunta: José, o que procuras? E ele diz: meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que aquele varão diz: eu vi eles dizer que eles desceram até Adotã. E essa palavra Adotã me chama a atenção, porque foi aonde Deus começou a abençoar a vida de José, eu posso dizer. Porque lendo essa palavra eu chego a uma conclusão. Tem gente que tem a oportunidade na mão, mas faz dela um obstáculo. Tem gente que tem um obstáculo na mão, mas faz dela uma oportunidade. Deus pega essa palavra adotando a vida de José e faz os planos acontecer. Voltando para a história de Eliseu. Eliseu está na sua casa. A Bíblia vai dizer que cavalos, carroças de guerra, homens de luta, homens de guerra, acostumados a entrar em guerra, em peleja, vão em busca de um homem só, mandado do rei da Síria. A Bíblia vai dizer que quando o moço de Eliseu, ele sai da tenda, quando ele olha para as campinas, quando ele olha ao redor, ele vê muito cavalos, carros, e ele tem um medo dentro dele. Ele volta e diz: meu senhor, lá fora está tudo secado pelo nosso inimigo. E o seu senhor olha para ele e olha para o céu e diz assim: meu senhor, abra os olhos desse jovem.
E a Bíblia vai dizer que Deus abriu a vista daqueles jovens. E me dá a entender que muitas vezes a gente está andando lado a lado com o nosso Senhor, mas nunca a gente vai enxergar o que o nosso Senhor está enxergando. É por isso que é bem verdade quando o pastor está aqui na frente e está dizendo: faça isso, faça desse jeito, porque a visão já foi liberada para ele. E quem entende nessa noite que a visão é liberada primeiro para o pastor, você vai um bom caminho, você vai chegar com vida no propósito que Deus tem na sua vida. Aí Deus abre a vista do jovem, a visão, falando melhor. A visão, ela é diferente da minha vista, porque eu só consigo ver aquilo que os meus olhos permitem. Mas a visão de Deus, ela é diferente, porque ela vai muito mais além daquilo que eu não posso enxergar. Quando o jovem pastor viu que por trás daquele inimigo o exército era muito maior, ele volta, ele se alegra. E a Bíblia vai dizer que o rei, aleluia, mandou prender um homem. Mas eu comparo Eliseu dentro da sua casa no Salmo 91:7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Parece que eu vejo Eliseu na sua casa, de joelho, dizendo: Senhor, eu sei que o inimigo está se levantando contra a minha vida, mas eu sei quem me chamou para essa batalha, quem me chamou para essa guerra se responsabiliza. Eu estou pregando para alguém aqui, minha estrutura está se tremendo, mas Deus está dizendo para alguém aqui: você está no campo de guerra, você está no campo de batalha, mas Deus manda te dizer: você não vai perder essa batalha, você não vai perder essa guerra. Diante de você tem um general, há um capitão, há uma estratégia de você sair dessa guerra sem sair machucado. E o jovem fica perguntando: pastor, e o que é que a gente vai fazer agora? Deus pegou aquela oportunidade. Mais uma vez a Bíblia vai dizer que o profeta, escute, isso aqui é interessante, mais uma vez a Bíblia vai dizer que o profeta, ele vai orar a Deus e diz assim: Deus, peço-te, feres esses sírios, cega eles. Ó, a oração do profeta. O profeta pediu para que Deus tirasse a visão humana dele. Parece que eu vejo aquele moço dizendo: o que é que a gente vai fazer agora, meu senhor? A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele vai chegar até o seu inimigo e vai dizer: vocês estão no caminho errado. A pessoa que vocês procuram, ele não está aqui. Venha comigo que eu vou lhe mostrar onde é que ele está. Eu cresci e ouvindo: nunca pise na terra do seu inimigo, porque lá vai ter armadilhas, lá vai ter minas que você não sabe onde vai pisar e pode explodir você. Só que Deus está fazendo diferente. Deus está pegando, usando Eliseu e levando o Ciro para a terra de Israel. Deus está pegando o inimigo e trazendo para o território de Israel. Entenda que isso aqui, Deus nunca vai nos levar a gente no território do inimigo, porque a gente não tem estratégia de saber dominar e sair de lá. Deus vai te dar estratégia na tua própria terra. Ele vai te dar estratégia para você saber dominar o inimigo. Não estou entendendo. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele vai dizer para aqueles homens: me acompanha, porque eu vou te mostrar onde é que está o homem que tu viesse buscar. A Bíblia vai dizer que ele chega na terra, aleluia, do povo de Israel. Quando o rei de Israel vê aquela cena, diz assim: podemos matá-lo? Aí o profeta diz: não. Em outras palavras, se fosse a gente queria que matasse. É inimigo. A gente vai deixar o nosso inimigo vivo? A gente reina logo. O espírito de samurai, o espírito de Bruce Lee reina logo. A gente quer matá-lo, a gente não quer deixar ele vivo. Só que o profeta vai dizer para ele: prepara um banquete,
Dá-lhe de comer a eles. Depois que eles comer, você vai e libera eles. Pela primeira vez eu vejo Deus ganhar uma guerra sem precisar derramar sangue. Eu vou repetir isso aqui de novo. Pela primeira vez eu estou vendo Deus entrar num campo de guerra e não permitir que uma gota de sangue caia. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que as forças já se foram, palavras já não tem mais para dizer. Se pudesse fechar as portas, se pudesse se esconder, era o melhor resultado. Mas Deus está dizendo para você: não vai precisar você se mudar, não vai precisar fechar as portas, não vai precisar você ficar intrigado, não vai precisar derramar uma gota de sangue. Deus vai trabalhar no coração do inimigo, e o inimigo não vai entender o porquê disso tudo. É uma estratégia de Deus no meio desse campo de batalha. Come, dá de comer a eles. A Bíblia vai dizer que eles, quando se sentam, aí o profeta diz: Deus, abre a visão deles agora. Quando ele abre, Deus abre a visão daqueles homens. Imagino eu, a primeira vez que eu fui numa delegacia, eu tenho um costume a dizer que, graças a Deus, minha mãe nunca vai sofrer essa decepção. Graças a Deus. Ela recebeu uma notícia: teu filho estava traficando, teu filho matou, teu filho roubou. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, que antes de acontecer isso, Deus me salvou. Glória a Deus. Mas se tem uma pessoa que não gosta